Olá! Hoje aqui para iniciar essas lives de um chá, uma história. Oi, Thales! Oba, temos quórum! Oi, André! Estou muito feliz de iniciar essas lives de um chá, uma história. Hoje eu trouxe um chá para contar um pouquinho mais sobre ele, um livro, e vou contar porquê desse livro, porquê desse chá, as relações de uma coisa com outra, de como eu conectei uma coisa a outra. Então vou começar falando um pouquinho do chá que eu escolhi para hoje. Esse é o chá do dia. É um English Breakfast. Olá, Fernando. Olá, Ana. Tô apresentando o chá do dia, que é um English Breakfast. Esse é um blend de chá pretos. E eu vou contar um pouco para vocês de como surgiu esse blend e do porquê que eu escolhi esse blend, que relação que ele tem com essa história. Ó, vou mostrar pra vocês. É um chá que tem alguns brotinhos aí, ó. Não sei se dá pra ver. É um chá bonito. Oi, Cauana. Oi, Carlos. Então, em folha seca ele não é tão aromático assim, né? Ele é um chá de folhas bem quebradas. Cauana, acho que ganhou uma amostrinha dele aí, né, Cauana? Depois você prova e me conta. Hoje eu vou usar uma tea maker para fazer esse chá. Aqui tem 3 gramas e 3, mais ou menos. Eu vou fazer ele num método ocidental, talvez um pouco mais ortodoxo, que a minha água tá, já mostro pra vocês. Vou fazer ele aqui a 200 ml, vou por 2 minutos e meio. E a minha água tá a 85 graus. Deixar ele ali, 2 minutinhos e meio, agora já subindo um cheirinho bom aqui. O licor já vai ganhando uma corzinha bonita, né? Então, esse chá, fui ler um pouquinho sobre ele. Quem primeiro inventou ele, em 1834, foi o Richard Davis, um inglês que sai de uma cidade um pouco longe de Londres. Ele morava no interior, a uns 300 quilômetros de Londres, mais ou menos, da cidade de Hull, e ele vai para Nova York. E quando ele chega lá, ele não tem muitos recursos, nem muito dinheiro, não tem muitos fundos. Ele aluga um quartinho assim numa sobreloja, mas apesar dos pesares, ele consegue, com um agente de importação, por assim dizer, um empréstimo numa grande soma, né, de valores em chás. Então, muito provavelmente a pessoa importou para ele os chás. E aí ele abre a sua companhia de chás, que se chamava Canton Tea Company. E ele começa a fazer muito sucesso, assim, é rápido a questão dele ficar conhecido, das pessoas comprarem os chás dele. Ele vende bastante na cidade, ali em volta de onde ele tá. E ele resolve por si fazer o seu próprio blend. Ele quer criar o seu blend, então ele vai buscar um chá chinês como base. Na época, o chá mais famoso da China era em Conggu, desculpa, não sei a pronúncia correta, mas era em Conggu, talvez.
E ele traz, né, o chá que era tido como mais nobre na China. E aí ele faz uma mistura que até então eu não conhecia essa origem. Vamos ver aqui a cor do licor desse bonitão. Ficou bem forte na infusão. Uma cor bem bonita. Ele tá bem límpido. Depois eu vou falar desse daqui. Esse não é um English Breakfast do mais tradicional. É suave de aroma. Pra mim, lembra bastante os chás os cheiros dos chás do Ceylon. Na verdade, é um chá de assam aqui que é bem presente. Mas vou deixar ele esfriar aqui um pouquinho. Então, voltando, ele vai na China, pega o chá mais famoso da época, que era da região de Congou, ali por perto de Fujian. E ele, então, mistura com Golden Orange Pekoe e o oolong da época, que era Pouchon. E esse oolong não era tão oxidado e em questão de cor ele parecia com os verdes. Então imagino que ele devia ser um oolong de baixa oxidação, né? Ele faz essa mistura desses três, né? O chá à base de Congou, com alguns brotos, né? Mais o oolong. E ele começa a vender esse chá, naquela época não tinha redes sociais, né? Ele conta que era o chá mais famoso na Inglaterra. E aí ele apelidou o chá de English Breakfast. E assim ele começou a vender aquele chá que também deu muito o que falar, apesar de não ter redes sociais, né? E naquela velha coisa de um vai contando pro outro. Então todo mundo começou a gostar muito desse chá English Breakfast. Então os rivais dele, as outras lojas de chás, as outras companhias, começam a se interessar e falam, opa, vamos vender esse chá também. Quando eles vão atrás dos importadores, ninguém tem esse chá para fornecer. Então, nada melhor do que descobrir, né, no próprio lugar. Então, se o chá era o mais bebido na Inglaterra, vamos à Inglaterra descobrir que chá é esse. Então, quando eles começam a fuçar na Inglaterra, ninguém conhecia esse chá, ninguém tinha ouvido falar. E eles ficam, né, com aquela inquietação e eles vão, um dos concorrentes compra uma grande quantia do chá dele, manda para a China, e os chineses são, né, assim, masters. E aí os masters dos tea blenders, né, dos tea masters da época, conseguiram esmiuçar a receita dele e descobrir os chás que eram usados ali. Então, uma vez com a receita, e eles conseguem reproduzir esse chá, né, porque todo chá era dali da China mesmo, eles reproduzem o chá e esse, não sei na época quem que era o concorrente, que pega esses chás e começa a exportar e vende. Nos Estados Unidos ele fica bem famoso, na Europa. Só que ali por volta mais ou menos de 1856 tem a Guerra do Ópio, né? A Inglaterra mandava ópio para a China, embora já tivesse uma lei proibindo que os chineses comprassem ópio. E, enfim, aí tem toda uma guerra e tal, e eles acabam cortando as relações com a China. Então não pode mais ser comprado os chás da China. E é quando a East India Company, tô esquecendo um nome nesse, acho que são 4 nomes, né, na East India Company, eles introduzem na Inglaterra nessa época o chá de assam, né? Então eles começam a vender na Inglaterra o chá da Índia
e é quando o chá da Índia entra como substituto nesse chá, né, para fazer o blend do English Breakfast. O Sr. Richard Davis continua um tempo fazendo sucesso, tudo tal. E aí, conforme ele vai crescendo, ele resolve tirar o investidor inicial dele de jogada, né? Ele resolve ele mesmo cuidar dos próprios negócios e importar os chás dele. E aí ele acaba quebrando, fazendo, né, algumas escolhas e decisões que foram levando ele à falência. A loja dele acaba fechando. E aí o English Breakfast, que acaba ficando como o mais famoso, né, é esse com blends da Índia, né, uma parte de chá, às vezes do Quênia e da China. Então, originalmente o English Breakfast não tinha uma receita assim, né, certa. Não sei se o Sr. Richard tinha, se ele nunca forneceu. Então, na verdade, né, foram se fazendo várias receitas, e hoje em dia a base desse chá é sempre a questão de, né, querer manter o sabor. Então, no caso desse, é chá de Assam e chá preto da Indonésia. Ele é bem encorpado, né? Aqui eu fiz ele numa temperatura relativamente forte para as folhas dele. O aroma dele tá suave. Mesmo em sabor ele é suave, ele não é tão adstringente. O licor é límpido, né? Não tem partículas nem nada. Ele não é tão complexo, né? Com relação a notas e sabores. Tem aquela leve adstringência do chá preto, né? Mas nada tão complexo, né? Um chá mais, como vamos dizer assim, mais linear, mais básico, que não deixa de ser um pouco a proposta do English Breakfast, né? Tem um chá de base pros ingleses, né, tomarem no café da manhã. Geralmente a proposta é fazer um chá forte. Tem um sabor doce, uma certa astringência, um sabor amadeirado, um tanto quanto característico, né, desses chás da Índia. E acho que é isso, ele é um chá, né, relativamente básico. Por que eu escolhi esse chá hoje? E o intuito aqui dessas lives, né, da questão de um chá, uma história, porque eu acho que de certa forma as coisas são sempre conectadas, né? E aí, pensando em como que eu ia montar e tal, surgiu a ideia. Eu resolvi comprar flores para fazer algumas fotos e para divulgar a live. E aí, nessa de sair e comprar flores, me veio o início desse livro, né? Que é o livro da Mrs. Dalloway, escrito pela Virginia Woolf, que, como eu digo, tudo é conectado. Dia 28 fez 80 anos, né, da morte dela. Infelizmente ela se suicidou. E este livro começa: Mrs. Dalloway disse que iria ela mesma comprar as flores, né? Então, enfim, é um livro um tanto quanto denso, assim, por assim dizer. Esse livro em especial, da edição da Antofágica, que eu acho lindo, eu acho todo esse projeto da Antofágica maravilhoso. É a minha parte, né, de estudante de letras e que ama literatura. As ilustrações eu acho geniais, as cores são vibrantes, então eu acho que, assim como a história é uma coisa que pega a gente, assim, né?
E foi um querido amigo que eu mandei alguns chás pra casa dele. Falei, olha, vai provando aí e tal. E aí, né, ele é um cara assim que curte chás, mas é muito do café também. E aí, como retribuição de carinho, ele me mandou um café especial maravilhoso, que eu acho que realmente foi o melhor café que eu já tomei. E esse lindo livro, que era assim um carinho pra estar perto em tempos de pandemia, onde a gente não pode estar junto. Então foi muito emocionante receber esse livro. Então acho que tem muitos significados dele estar aqui. E a história se passa em Londres. E enfim, hoje em dia o English Breakfast é muito conhecido em Londres, né? Apesar do Mr. Davis iniciar isso lá nos Estados Unidos. Foi uma história, né, que acabou chegando até Londres. E então, para mim, uma coisa foi se ligando à outra, né? Comprar flores, as flores a história com um amigo que, né, me mandou um carinho, Londres com chá com uma história de uma época que nesse livro se passa um pouco após a guerra. Então a Mrs. Dalloway, né, é a Clarissa, ela é uma dona de casa, né, que, enfim, vive aquelas questões, né, da época onde a mulher não tinha, né, muita voz, nem muita autonomia. E aí ela começa o livro com essa história de que ela mesma vai comprar as flores. É muito simbólico, né? Porque tinha serviçais para fazer isso por ela, ou, né, uma mulher que toma decisões, enfim, tem toda uma questão também desse patriarcado e o feminino da época, né? E aí, enfim, então é uma história um tanto quanto densa, porque ela vai se questionando um pouco do papel dela, se ela não tivesse casado, como seria. Ela abriu mão dos sonhos e das coisas dela para ser uma mulher encaixadinha, né, nos moldes, no padrão de que, né, uma mulher precisa ser para, né, ser bem aceita na sociedade. E uma outra coisa que eu acho que esse livro tem a ver com essas lives é que a Virginia Woolf, para quem não conhece, escreve muito naquele chamado fluxo de consciência. Então, as histórias se passam, é como muitas vezes se a gente estivesse na cabeça da personagem. Então ela começa a falar, começa a contar, de repente ela cruza com alguém, lembra de alguma coisa, então o pensamento vai para frente, volta para o passado, né? Então é uma história, por assim dizer, que vai seguindo o tempo da nossa cabeça, que não é o tempo do relógio, né? Nossa cabeça não funciona linearmente. E eu acho que a proposta de estar aqui às quintas-feiras com vocês é também para isso, pra gente ir aqui puxando uma coisa, puxa outra, um chá que puxa um livro, que puxa uma conversa, que puxa, né, alguém. E é isso, assim, é para ter conversas com vocês e, sobretudo, acho que para representar o que eu acho que a Tati, enquanto empresa, tem como proposta, que é criar esses momentos de conexão, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o mundo dos chás, né? Então, o mundo dos chás no sentido de, às vezes a gente para tomar uma xícara de chá e acho que a gente dá uma parada no tempo, assim, consegue esquecer um pouco o que está acontecendo lá fora, né? Como mais ou menos no contexto do livro, ela sai para comprar flores e de repente esquece um pouco esse contexto pós-guerra e começa a se questionar. Eu acho que o chá traz reflexão pra gente, o chá traz um tempo de
de integração, né? Que a gente consegue, para, respira, toma um chá, né? Tem uma questão de autocuidado, tem uma questão de unir, né? Não só histórias, mas acho que unir pessoas, assim, né? Numa situação sem pandemia, às vezes a gente imagina uma tarde de chá com uma mesa cheia, né? Como os chás da tarde na Inglaterra, que tem, né, doces, salgados, chás. Então é isso, assim, dividir com vocês essas conexões que às vezes eu vou fazendo, vim falar um pouco, pode ter algum dia que eu queira trazer alguém, já tô mais ou menos, né, conversando com algumas pessoas para virem aqui contarem as suas histórias também, não só literatura, né, mas história do chá, enfim, histórias e tudo que ela engloba. O Thales está dizendo, né, o chá tem muito da força da mulher. Muitas ótimas histórias. E o chá chega na Inglaterra através das mãos de uma mulher, né, portuguesa. Então, é isso, assim. O que vocês estão bebendo de chá hoje? Daqui a pouco eu vou fazer mais uma infusão desse daqui. Alguém preparou algum chá? E é isso mesmo, André. Depois o English Breakfast foi só ganhando mundo, né? E hoje ele viaja o mundo todo. E me pergunto se as pessoas sabem que é uma mistura de blends, né? Muito provavelmente não, porque... Enfim, né? Eu, antes de fazer curso de chá, antes de me tornar especialista em chá, sommelier, eu também não tinha esse conhecimento, né? Então eu acho que a gente não tá num país da cultura do chá, embora a gente tenha uma coisa que pra mim não é muito distante, que é a cultura das tisanas, né? Das tisanas, então de alguma forma eu cresci com cuidado do que até então eu conhecia como chá, né? Minha avó sempre tinha uma plantinha no quintal, faz um chá de boldo porque não tá bem no estômago, um chá de carqueja, um chá de hortelã, né? Então assim, fui criada com esse chá, né? Com o chá brasileiro, o chá das ervas, o chá do quintal. E é isso, assim, nossa, obrigado, Ana. A Ana também, né, você gosta de ouvir histórias e um dia você pode vir aqui contar histórias, que você também é boa de contar histórias, hein, Ana? E além do que você tem um paladar, assim, pra captar os aromas, os sabores, as notas, os gostos, acho que você capta, assim, você vai fazendo umas conexões muito interessantes, assim, me divirto. Então é isso, assim, era mais um momento de dividir com vocês essas, né, histórias em si e ter essa certa pausa, né, ter um respiro na mente, assim, para falar, ufa, tem uma pontinha ali para segurar, tem um fio condutor, uma ligação. Encontrar vocês do chá, assim, foi um presente da pandemia na minha vida, foi muito bom poder fazer o curso, conhecer vocês, né, poder estar aqui, montar uma empresa, começar a vender chás, falar de chás, ter um pouco mais de propriedade para analisar chás, mais conhecimento para comprar chás, enfim. Queria dizer também que a Tati tá com coisas novas chegando. Ontem chegou um chá novo, então agora eu vou cuidar de preparar o rótulo. Já fiquei ontem pesquisando embalagens. Tô super ansiosa para prová-lo, hoje nem deu tempo ainda. Contar para vocês um pouco mais dele. Tem 2 blends aí para sair, né, que eu também vou vir aqui um dia contar a história específica de cada um, de como eu criei, de como eles surgiram, né, dos ingredientes, da história que
que me levou a eles. Então, né, eu espero que agora ainda no mês de abril eu possa lançar os blends, pelo menos os 2 blends. E aí vai ser a parte da linha de chás que é artesanal, né? Eu desenvolvi as receitas, eu tô elaborando eles artesanalmente, pretendo que ainda sejam artesanais, porque acho que é um carinho e cuidado, né, que a gente consegue embrulhar ali no pacotinho. E a proposta dos blends, a princípio, começou até por uma dificuldade de mercado de encontrar essências, né, e aromas industriais em pequena quantia para quem faz blends artesanais. E quem está aí fazendo os cursos e os testes entende, né, do que eu estou dizendo. Então, eu comecei a fazer os blends sem aroma. E no fim, eu acho que eu gostei muito mais do resultado assim, misturando só ingredientes, né? Então, uma base vai ser chá preto, né? Então, vou dar spoilers para vocês. O outro, a base principal é rooibos, né? Que não é um chá, é uma tisana, né? Mas que também no mundo dos chás se faz sempre presente. Então, eu vou também vir aqui um dia contar a história para vocês deles, né? E a gente tá aqui com muitas ideias, a galera do chá, estamos assim aproveitando esse momento de pandemia que vai, né, consumindo um pouco da nossa mente e tentando usar a criatividade para criar coisas boas com isso, assim, e, né, saídas saudáveis. Então, assim, e também aproveitando os spoilers, né, junto com o Carlos e o Thales, estamos aí para lançar novas ideias a semana que vem também. E estamos aqui, assim, abertos para sugestões, palpites, de repente, né, a questão das histórias, né, eu pretendo vir e trazer as histórias dos blends em breve. Quero só esperar a embalagem estar pronta, os rótulos, tudo, porque também não adianta eu vir aqui fazer, né, contar toda a história e depois vocês falarem assim, cadê o blend? Eu falar, não, estou esperando chegar o rótulo ainda. Então eu quero poder contar a história para vocês quando realmente tudo estiver ok, já tudo pronto. Olá, Benício! Que alegria vê-lo por aqui. Aliás, estou esperando o Benício trazer novidades também, né, Benício? Então é isso, aí eu venho aqui contar, aceito sugestões, né, de repente vocês têm aí coisa pra contar. A Ana de repente pode vir um dia aqui contar, o Benício também, de repente, né, o Benício tá aí com a empresa super crescendo. Tô feliz, super feliz de ver, assim, a Xadô alçando, né, crescendo e viajando aí o Brasil afora. Olá, Felipe! Então é isso, né, logo as novidades estarão por aí. Pra quem chegou agora, hoje a gente tá falando do English Breakfast. Depois eu vou salvar lá no IGTV as histórias que eu li um pouco sobre, né, a origem do blend. Tava contando um pouco das conexões que eu acabei fazendo com o livro da Mrs. Dalloway, né? E se passa em Londres. Então eu achei que tinha a ver, né? Um chá inglês, né? E contar, né, um pouco dessas conexões e dizer que logo mais as novidades estão chegando, além dos blends, esse semestre devem entrar alguns chás chineses em pequenas quantidades, que acho que vai ser uma das propostas assim da empresa, é trazer os sabores, né, os aromas, os terroirs, que tem uma certa
peculiaridade, por assim dizer, né? Os chás que não são tão fáceis da gente que gosta dos chás encontrar por aí. Então, né, para deixar todos poderem, se possível, provar também chás do mundo, né, assim, de regiões diferentes. Então, para o segundo semestre eu já tenho um projeto aí que estou encaminhando ele para dar certo, e aí o semestre que vem eu devo trabalhar com uma região específica, né? Não pretendo trabalhar com todas as partes de uma vez, porque a cada vez que eu for falar de um terroir, de um chá, trazer um chá, vai ser uma proposta de mergulho naquele chá por aquele período. Então, talvez semestral, talvez trimestral. Estou sentindo aqui como que o projeto vai andar, mas para o segundo semestre, com certeza tem um terroir aí que virá e que a gente vai poder, né, talvez estudar juntos aí, fazer, né, alguns workshops, algumas degustações. Vamos já para o segundo semestre procurar fazer esse mundo dos chás crescer, assim, né? O conhecimento de alguns novos terroirs, de alguns novos de novas notas, né? De comparação um pouco. Enfim, é isso. Não sei se alguém de repente, né, quer falar alguma coisa, algum comentário, alguém quer perguntar algo. Olá, Andréa! Ainda tô na primeira infusão, bem delicado, um pouco adstringente, tá bem gostoso, bem suave para um chá para acompanhar assim, ao longo do dia. Então é isso. A princípio vou deixar as quintas às 6, que daí cada quinta a gente aborda aqui um novo chá, uma nova história, uma nova conexão, e vou contando um pouco dos chás que eu ando degustando para vocês. E espero em breve poder contar das novidades dos que estão chegando aí. Já vou cuidar de toda essa parte dos rótulos, né? Das embalagens, para o lançamento poder ser feito, vamos dizer, entre esse mês e o mês que vem, porque tá tudo um pouco mais demoradinho por causa da pandemia, né? E aí espero poder logo contar as novidades para vocês, tá bom? Agradeço muito vocês terem vindo. Super obrigada, fico feliz. E é isso, adoro poder compartilhar os momentos e a xícara de chá e as histórias. Obrigadão, gente. E até mais. Até semana que vem, né?